2022 está oficialmente finalizado, e me conhecendo, você deve estar imaginando que eu vou começar 2023 mostrando pra vocês alguma história bizarra e assustadora. Mas não vai ser bem assim. Já ouviu dizer que falar sobre coisas ruins atraem coisas ruins? Então, para dar uma descontraída, quero mostrar pra vocês um jogo pouquíssimo conhecido que achei na internet. Seu nome é Vale Verde, e originalmente, ele foi feito para PlayStation 1. Só que mesmo sendo de um console de gerações passadas, é bem visível como tudo é bem trabalhado com animações e um gráfico muito bonito. Mas nossa aventura nem começou ainda. Afinal, estamos apenas chegando nessa ilha. Ela é um ambiente bem bonito que dá vontade de explorar bastante, e seus moradores são bem engraçadinhos, a um ponto que interagir com eles traz momentos bem interessantes. Mas antes de tudo, temos que falar com o prefeito sobre nossa casa. Vocês viram... Eu acho que eu não tava prestando atenção. Podia jurar que tinha bugado e onde foi que eu fui me meter? Olá, querido espectador. Vamos começar agora com o pé direito? Esse é Vale Verde, um jogo perdido de PlayStation 1 que foi encontrado pelo dono do canal Alluvium. Apesar da aparência, tem coisas bem estranhas escondidas nele, bem na pegada Petscop ou Catastrophe Crow. Então, pra você que não me conhece, eu me chamo Zedin, e vamos começar do início, mas dessa vez, o verdadeiro início. O primeiro vídeo no canal Alluvium é na verdade um vlog, onde esse cara, que eu vou dizer que é o dono do canal, conta uma história que aconteceu com ele em 2019. Ele estava caminhando em um parque ecológico quando acabou saindo um pouco da trilha. Seguindo em frente, ele achou o que parecia ser uma entrada para uma mata mais densa. Mas não foi apenas isso que ele encontrou. Ao meio de todo aquele verde marrom, algo vermelho no chão chamou a sua atenção. Era uma fita que parte dela estava enterrada no chão. O sujeito do vídeo até tentou puxar, mas ela estava bem presa. Então decidiu voltar no dia seguinte com uma pá. Para sua surpresa, a fita vermelha estava ligada em um pequeno baú, e dentro desse pequeno baú, ele encontra uma fita cassete, e ao assistirmos, vemos que gravada nela temos cenas de um jogo aparentemente desconhecido de PlayStation 1, chamado Vale Verde. Então essa história não se trata do dono do canal jogando um jogo desconhecido que ele encontrou, mas sim dele compartilhando com nós as gravações de alguém jogando. Mas vamos seguir até a hora que tudo começa a ficar estranho. Como todo jogo de PlayStation 1, temos a tela de abertura do jogo, com créditos dos desenvolvedores. Mas tem algo interessante sobre isso. Logo após ela, aparece a seguinte tela: país de origem, Japão, status atual, não lançado. Então a pessoa jogando isso conseguiu acesso antes dele sequer chegar nas lojas. Descendo um pouco mais, as coisas começam a ficar confusas. Processo de investigação, sob supervisão de Robert Saiterne e Pablo L. Gutierrez. Resumo de relatório: inteligência artificial com mau funcionamento, data de aprendizado corrompida e problemas em relação à máquina em que o produto está funcionando. Isso tudo significa que a gravação é sobre a investigação dessas duas pessoas em cima do jogo, e provavelmente a fita mostra uma delas ou ambas jogando. Os dois primeiros pontos do relatório indicariam que a inteligência artificial do jogo está fazendo algo que não deveria, e inclusive está aprendendo algo não desejado. Quanto ao mau funcionamento do produto, teremos que esperar para mais informações no futuro. Continuando, temos a empresa Oxenware e a CIST, Instituto de Ciência e Tecnologia de Shizuoka, que é uma universidade real do Japão. Vendo melhor os artigos vindo dela, não me surpreende algum aluno ter feito um jogo, mas o problema é em relação a Oxenware, que por mais que eu tenha procurado, não consegui achar nada sobre ela. Então de duas uma, essa empresa realmente existe e eu só dei azar de não encontrar nada sobre ela, ou ela será responsável por tudo que está acontecendo no jogo e ouviremos bastante sobre ela nessa história. Finalmente, o jogo começa. Eu já destaquei e falei como eu acho todo o cenário bonitinho e como o nosso personagem chega na ilha, e para morarmos nela é necessário falar com o prefeito. Então vamos encurtar toda essa nossa caminhada até esse ponto. Agora que o jogador tem uma identidade do local, é necessário achar um lugar para morar. Então o prefeito nos leva até uma casinha que pertencia a alguém que há muito tempo foi embora e nunca mais voltou. Aproveitar que ele está mostrando a nova casa do jogador, o prefeito aproveita e também apresenta os vizinhos. E eu acho que é mais fácil você ver do que eu tentar explicar. Essa cena é bem estranha, só que ela nos apresentou alguns detalhes bem únicos. O prefeito mostra casas que parecem pertencer a outras pessoas que jogaram o jogo. O primeiro é Jansug, da Geórgia, apesar dessa bandeira não parecer muito com a da Geórgia. O segundo é Kazuya, do Japão. O terceiro é Oliver, da Irlanda. A quarta é Chloe, da França. E por último, Matias, da Argentina. Na apresentação de cada uma delas aconteceu um glitch e uma foto apareceu. Algumas dessas fotos são bem difíceis de sequer entender, mas outras parecem que são de crianças. Então eu acho que não estaria errado em dizer que as pessoas que jogaram
e provavelmente testaram esse jogo antes dos investigadores eram crianças. Mas afinal, o que aconteceu com elas? A princípio, eu apenas achava que as crianças tinham desaparecido e suas fotos acabaram dentro do jogo por conta de um desenvolvedor maluco. Mas vocês notaram que na hora de mostrar a casa do Matias, um personagem estava lá? Ele parecia meio confuso, como se tivesse simplesmente surgido naquele lugar, e isso é representado com ele olhando ao redor. Quando ele tentou avançar em direção ao jogador, algo bloqueou seu caminho e logo em seguida, ele desapareceu. Ainda pode ser um pouco cedo demais pra falar isso, mas eu acho que essas crianças estão presas dentro do jogo. Ainda mais com todos aqueles detalhes envolvendo problemas na inteligência artificial. Mas vamos ver como que a história segue. O prefeito fala que ele é o dono de todo aquele lugar, e não porque ele é o prefeito, mas sim porque alguém chamado de Smiling One, ou o Sorridente, entregou a autoridade dessa área para ele. Por mais que ele tenha um nome tão alegre, eu não tenho um bom pressentimento desse sujeito, mas ele pode vir a ser alguma entidade dentro do jogo, ou até mesmo um desenvolvedor. Para fechar as conversas com esse prefeito, é bem visível que ele é uma pessoa corrupta, ainda mais com uma cena bem do nada, onde ele corre na direção do personagem, começando uma interação, coloca uma dívida gigantesca em sua conta e desaparece. Mas chega dele, o jogo vai ficar muito mais estranho agora. Um glitch acontece e essa mensagem de anomalia aparece na tela. Geração de nível espontâneo, provavelmente sendo um problema de funcionamento de IA, como constava no relatório. Ao mudar de mapa, o cenário começa a ir de algo na linha de Animal Crossing para uma pegada mais Alice nos Países das Maravilhas. Um grande corredor lotado de bolos gigantes surge, junto do som de pratos sendo servidos e pessoas comendo. O cenário até que é bonitinho, mas confesso que o som me deixou um pouco desconfortável. O próximo corredor possui vários olhos, tanto em estátuas quanto no céu, encarando o personagem do jogador. Talvez por estar intimidado, sem perder muito tempo, o jogador muda de mapa, indo parar em um lugar lotado de dinheiro e obras de arte. Apesar de algumas serem bem estranhas, também dá pra ouvir de fundo o som de moedas caindo. Para passar, foi necessário remover uma pilha de dinheiro da frente, mas fora isso, não houve mais dificuldades. No próximo, bom, na verdade acho que vale a pena vocês verem esse corredor, mas já aviso, tem um jumpscare. Espero que isso não tenha assustado vocês pra fora do vídeo. Esse corredor está infestado por bebês e sangue, mas certamente a parte mais bizarra de tudo foi no final, onde uma mão gigante com uma tesoura persegue o jogador até os limites do mapa. Isso com toda certeza está referenciando uma palavra que começa com abo e rima muito bem com morto. Mas caso eu queira que meu vídeo não seja enviado pro Oblivion, é melhor evitar esse assunto. O próximo corredor tem uma música um pouco mais animada sobre como a economia está ruim. Em compensação, o personagem parece que não consegue andar com toda a velocidade, ficando cada vez mais devagar enquanto a tela vai escurecendo. Apesar disso, ele atravessa sem problemas. Nesse corredor temos figuras sombrias em poses assustadas, com exceção de uma bem grande no centro, que possui um grande olho. Ao invés de uma música, temos aqui o áudio de Robert Oppenheimer, um físico que dirigiu o Projeto Manhattan e desenvolveu a bomba atômica. Essa é uma gravação famosa que envolve a fala dele, com ressentimento sobre os fins que levou à sua criação. Mais um corredor, e dessa vez, temos um cenário escuro, com um chão avermelhado e estátuas se olhando em espelhos. Quando o jogador avança o caminho, ao som de uma música distorcida, ele se depara com uma mudança de cenário. É algo angelical, com grandes portões pretos, como se fosse a entrada de uma catedral. Olha só, e não é que era mesmo? Antes que pudéssemos apreciar a nova área, a gravação muda, voltando para o cenário da cidade. Pausa. Eu sei que esse jogo passou muito rápido de dar uma sugestão de ter algo estranho para esse jogo é amaldiçoado. Esses 7 corredores que o jogador passou possuem muitos detalhes e criam várias dúvidas. No entanto, eu quero seguir um pouco mais com as gravações antes de falar o que eu penso sobre isso. Ok? Voltando, a gravação mudou da que estávamos assistindo para anomalia. Paciente 2 não consegue se mover. Aqui vemos o jogador entrando em um local da cidade. Lá dentro, encontramos Matias, chamando por socorro. Ao se aproximar, ele fala: "Você está com os agentes? Você pode me escutar? Onde está Chloe? O que está acontecendo?" Então o jogador consegue digitar uma mensagem para ele. "Consegue me ver? Consegue ver a barra com texto?" Então Matias responde: "Sim, eu não consigo me mexer." O investigador tenta perguntar para Matias sobre onde estão os outros, mas o pobre garoto está surtando. Ele continua perguntando o que está acontecendo e dizendo que quer ver a mãe dele. Mas entre suas falas, ele pergunta sobre um senhor Kunimoshi, mas o investigador responde que ele não trabalha mais com eles. Então o jogo buga e essa gravação termina. Beleza.
Teoria que as crianças estão presas no jogo, aprovada. Agora por que disso? A gente não faz ideia. Como eu disse antes, existe uma série de crianças presas. Considerando que Matias recebeu o nome de Paciente 2, julgando que os investigadores sabem quem é Chloe, e ainda por cima a casa da menina era anterior à do Matias, durante a apresentação dos vizinhos, eu vou interpretar que Matias foi a última criança a entrar nesse mundo. Quando os investigadores conseguiram ter acesso ao jogo, as únicas crianças que eles encontraram foram Chloe e Matias. Logo, Chloe seria o Paciente 1 e Matias seria o Paciente 2. A princípio, os investigadores tentaram obter mais informações sobre as outras crianças, através da cooperação de Chloe e Matias, mas em algum momento, desde o início da investigação até o ponto atual da história, Chloe desapareceu. Além disso, o nome Kunimoshi foi citado e supostamente ele não trabalha mais com os investigadores. Essa resposta pode ter duas interpretações. A primeira é que Kunimoshi era um terceiro investigador que estava tentando desvendar esse caso, mas morreu ou abandonou ele no meio do processo. Mas a minha segunda interpretação parece um pouco mais correta. Kunimoshi pode ser uma das pessoas responsáveis pelo jogo, afinal, Kunimoshi é um nome em japonês, e o jogo é japonês. Ele teria sido responsável por iludir essas crianças a entrarem em um jogo de videogame, dizendo como isso seria divertido e tudo mais, apenas para usá-las como cobaias. Independente de qual é a interpretação correta, vamos voltar para a gravação anterior. O nome dessa gravação é Anomalia, Aparição Aleatória de Informação. O jogador entra na catedral e tem toda uma cutscene apresentando o cenário, mas o que chama mais atenção é uma figura no centro do altar que parece um padre. Nós escutamos a sua voz e ele diz frases que soam como alguns versos da música Lovely Lady Dressed in Blue, que é uma canção sobre Maria e Jesus, mas ao mesmo tempo ele incorpora suas próprias palavras no meio, como se ele estivesse orando enquanto referencia essa música. Ao falar com ele, ele diz: "Eu não deveria ter ensinado ao meu relógio os segredos de José de Cupertino. Agora o tempo voa." Em seguida temos mais uma troca abrupta de gravações, mas vamos voltar pro padre só um pouquinho. O jogador fez todo um percurso bizarro e supostamente gerado aleatoriamente, atravessando 7 corredores que consigam ficar cada vez mais estranhos, para no fim, chegar em um cenário religioso. Isso pode muito bem ser algo sem significado e ter sido gerado do nada, ou pode haver um sentido por trás de tudo isso. Mas eu não quero colocar a carroça na frente dos cavalos e acabar falando que esse jogo usa como base alguma história religiosa. E só para acrescentar, José de Cupertino foi um frade e um místico. É atribuído a ele vários milagres, e inclusive, era dito que ele possuía a habilidade de levitar, por isso da piada do padre envolvendo o tempo voar. Oi, Zedinho do futuro aqui. Só durante a edição que eu acabei notando uma coisa na cena dos corredores. Quando o jogador está passando por aquele corredor rosa com uma música e várias TVs, em determinado momento o personagem fica lento e a tela fica escura, mas rapidamente ela volta ao normal e o jogador troca de mapa. Agora eu te pergunto, você viu algo de estranho aparecendo? Exatamente no momento em que a escuridão some e o cenário começa a voltar ao normal, isso aqui aparece. Apenas durante um frame do vídeo. O prefeito não tinha dito que um ser chamado de O Sorridente deu controle da ilha pra ele? Será essa a entidade? Eu sinto que isso foi só uma amostra dele, e eu tenho certeza que veremos mais dele no futuro. Até o momento, a história parecia estar seguindo um caminho, apesar de ter alguns cortes no meio. Mas após a cena do padre, as gravações começam a pular para vários momentos diferentes que aconteceram anomalias. A primeira é envolvendo aquela estátua de ouro que o prefeito tanto ama. Enquanto o prefeito encara ela, a estátua se mantém na forma normal, mas toda vez que ele tira o olho dela, a estátua muda para a forma de um porco. Ou pelo menos eu acho que é um porco. Talvez isso seja uma indicação de como o Sorridente está usando o prefeito. Rapidamente, a cena pula para um minigame de avião. A princípio não parece nada demais, mas o título da gravação é Geração de Objeto. E o único objeto estranho que parece é essa Estátua da Liberdade. Não tem muito o que falar, é só estranho mesmo. Vamos continuar. Em seguida a gravação corta para uma cena de geração espontânea de nível, onde vários habitantes da cidade entram em um beco minúsculo. Seguindo eles, o jogador aparece em uma outra área, com uma espécie de portal em formato triangular. Na entrada desse portal, temos as palavras Liberté, Égalité, Fraternité, ou seja, liberdade, igualdade, fraternidade. O lema da Revolução Francesa. E olha só, Chloe era a menina francesa. Algo sobre ela nos aguarda do outro lado desse portal. O novo cenário é cheio de neblina e cria um clima mais pesado. Para piorar ainda mais, nós não estamos sozinhos. Andando por aí, o jogador encontra uma alcateia de lobos. Eu não sei dizer se são estátuas de lobos ou lobos de verdade que estão estáticos, mas ao centro, temos o corpo de um pequeno cordeiro. Ligando todos os pontos, eu não diria que isso é apenas uma indicação que Chloe está desaparecida, mas sim que ela morreu dentro do jogo. E para acabar a cena, temos um jumpscare. Em 3, 2, 1. Não sei se vocês notaram, mas pouco antes desse jumpscare, o personagem do jogador começou a ficar mais claro. Isso já aconteceu anteriormente em um dos corredores. Ele se aproximou de uma sombra assustada, e ao completar o brilho, ela se afastou. Talvez isso seja uma habilidade do personagem que o investigador está usando, mas infelizmente não conseguimos ver o resultado desse brilho no cordeiro, já que esse bicho interrompeu o jogador. Nós somos mandados para essa tela e a mensagem que diz a seguir é: ligue o console em 22 de março de 1997. Dito e feito, o investigador faz isso e surge em outro cenário. A gravação mal começa e algo
Tiago chama ele, perguntando se ele está com fome. E vendo essa cena, fica muito na cara a referência por trás de tudo e o que está acontecendo em Vale Verde. Se eu ganhasse uma moeda para cada ARG que usa como base a história de Adão e Eva, eu teria 2 moedas, que não seria muito, mas é estranho que aconteceu 2 vezes. Essa é uma referência do Jardim do Éden e da árvore que contém o fruto proibido. Inclusive, o nome Vale Verde pode ser por conta própria uma referência ao Jardim do Éden. Essa é aquela famosa cena da serpente oferecendo a maçã para Eva. E ter essa situação inserida aqui só confirma outra coisa muito importante na história. Lembra que o jogador passou por 7 corredores e depois chegou até um padre em uma catedral? No início eu pensava que tudo aquilo era uma coincidência criada aleatoriamente pelo gerador de mapa. Mas os 7 corredores também são uma referência bíblica, os 7 pecados capitais. Os bolos representam a gula, os olhos fixados no jogador são de inveja, a sala lotada de dinheiro e belas artes significa avareza, a área com os bebês, por mais errado que isso soe, é a luxúria, o corredor com as TVs e que fazem o personagem ficar lento é a preguiça, o local que toca o áudio do Oppenheimer é ira, e por fim, o quarto das estátuas se encarando é soberba. Isso mostra como os cenários, por mais estranhos e abstratos que fossem, ainda tinham sentido com a história. Mas no fim, eu ainda fico com algo na cabeça. Se essa história possui todo esse caráter religioso, seria o ser sorridente o próprio diabo? Infelizmente, eu não tenho base pra falar isso, mas achei que valia a pena pelo menos ser dito. Voltando para a cena atual, o personagem pega uma fruta e bem rapidamente uma figura chamada de O Acusador surge, descarregando um monte de palavras contra o jogador. Elas não têm muita importância e servem mais para desmoralizar quem está jogando. E ainda por cima, no último frame, antes de mudar a cena, esse rosto meio estranho aparece. Será que esse é o tal do Acusador? Mais uma troca de cenas, e voltamos para aquele mesmo portão preto que nos leva para a catedral. Entretanto, dessa vez temos uma figura protegendo a porta. Esse seria Uriel, um anjo querubim que está sendo representado de uma forma bem mais biblicamente precisa do que costumamos ver em obras. Então, seguindo a história, depois de expulsar um homem, colocou a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. E com um corte dessa lâmina, o jogador é enviado para a maior das profundezas, de uma forma bem agonizante. Eu acho que já descobri qual vai ser a thumbnail do vídeo. Outro cenário, bem mais mórbido por sinal. Andando por aí, dá pra notar que essa na verdade é a cidade que já conhecemos, porém com uma textura horrível por cima. Meio ao caos, tem uma figura. Esse senhorzinho chamado Ito, que sua aparência é bem similar do rosto que vimos após o personagem comer a fruta. Após ele falar uma frase genérica de NPC, ele diz: "O sorridente me pediu para coletar 10 rostos para o carnaval. Você poderia me ajudar?" Enquanto aparece uma tela contendo informações sobre a configuração do jogo. Talvez esse personagem seja o responsável por sequestrar crianças para dentro do jogo. Mas afinal, para que ele precisa de 10? Eu diria que deve ter algum tipo de ritual onde o sorridente usa 10 almas para conseguir abrir as portas do Éden e invadir. Mas tenho certeza que existem muitos outros segredos escondidos sobre esse jogo e é muito cedo para teorias. Quase como se fosse um milagre, existia ainda um lugar em todo esse plano corrompido que ainda parecia normal, a casa de Matias. Ao se aproximar, um NPC ainda se mantinha normal ali. Era um robô e ele parecia assustado. Esse robô já tinha aparecido antes, mas nós temos 0 informações sobre ele, além do fato dele ser um robô, é claro. Só que a gente ainda não sabe o motivo dele se manter normal comparado com os outros personagens. Talvez ele possa ser imune ao controle do sorridente e na busca por refúgio desse caos ele tentou entrar no Éden e levou uma espadada que tacou ele no inferno? Ou será que tem mais coisa? Vai saber. Deixando o robô de lado, temos a última cena dessa parte da história. Entrando na casa de Matias, é possível achar desenhos com créditos de um artista chamado Paravicini. Ele foi um artista visual argentino, conhecido por ouvir vozes do além e fazer previsões do futuro. Não é a primeira vez que vimos algo sobre ele no jogo. Lembra dessa Estátua da Liberdade? Essa era a representação dele da Estátua da Liberdade. E no jogo podemos ver vários dos seus outros desenhos que representavam suas visões. Exceto por esse, que eu não tenho muita ideia do que seja e nem sequer se é dele. Vocês notaram que já é a segunda vez que o jogo nos empurra um místico? Uma pessoa que fazia previsões e realizava milagres? Se você ainda não sabe, esse vídeo é a primeira parte de uma série de vídeos do canal Alluvium. Como primeira parte, ele já nos mostrou bem rápido do que a ARG se trata. Na verdade, na minha opinião, foi rápido até demais. Por mais que suas referências tenham sido bem fáceis de se identificar, esse vídeo acabou deixando mais perguntas do que respostas. Então, para terminá-lo, o jogador encontra uma pintura de Jesus, e para sair do inferno, ele precisa da divina misericórdia. Uma luz branca surge e ele recebe um item de mesmo nome. Para acabar tudo, uma mensagem de alguém desconhecido. Est vir qui adest, que é um anagrama para é o varão que está aqui, ou seja, Jesus. E ele diz: "Me visite, onde meu corpo descansa." Assim terminamos Vale Verde. Eu não sei como a história vai seguir, se ela será boa, se vocês vão gostar ou se eu vou gostar, e nem tenho certeza se eu vou ou não trazer a continuação dela. Mas de uma coisa eu tenho certeza: se tem algo que eu gosto, são dos membros do canal. Já sabiam antes de todo mundo sobre o tema do vídeo e podem reagir aos vídeos com esses lindos emotes. Então muito obrigado a todos os membros por me apoiarem e muito obrigado a você que assistiu até aqui. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.